Saudações, amigas e amigos. Eu sou Elison Silva, chego agora com mais uma edição do Quarta Categoria, casa da Série D no mundo dos podcasts, e desde 2024 também com exibição no canal Nosso Futebol, que agora é a Sportnet. Primeiro, eu peço a você que nos assiste, que nos escuta, que siga a gente no Instagram e também no X, no @pcategoria. Compartilhe nossos conteúdos que estão nos tocadores de podcast, se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe o like nos nossos episódios. E claro, você pode avisar também para todo mundo que o Quarta Categoria está toda quinta na Sportnet, na Sky também, na Sky no canal 602, na Claro TV no canal 567, levando para todos os cantos desse país a palavra da Série D do Campeonato Brasileiro, a competição mais democrática que a gente tem no nosso território. Hoje é dia de um episódio para lá de especial do Quarta Categoria, mais um, né? Quem está com a gente desde 2020 sabe que a gente, quando começou, temos essa tradição de entrevistar todos os treinadores do acesso, e a gente vai seguir aqui com um papo entre os 4 campeões da Série D de 2025. Na semana passada, abrimos com uma conversa bem legal com o Ademir Fezan, técnico da Inter de Limeira, e hoje a gente vai falar com seu adversário nas semifinais, o Eduardo Souza, que levou o Barra de Balneário Camboriú para a Série C de 2026. Primeiramente, professor, parabéns pelo acesso e seja bem-vindo aqui ao Quarta Categoria. Boa noite a todos, boa noite, Elson, boa noite a todos os ouvintes aí, telespectadores do Quarta Categoria. Prazer estar falando com vocês. Obrigado, né? Um acesso muito difícil, você frisou bem, né? A competição mais democrática, a competição talvez mais difícil do Campeonato Brasileiro. E os 4 são os campeões, né? Claro que agora nós, como os outros concorrentes, estão buscando essa vaga na final, né? Mas as 4 equipes, elas já são vencedoras. Então, para o futebol de Santa Catarina também foi muito importante esse acesso. Quem também vai conduzir esse papo aqui junto comigo é o Marcos Barcelos, meu parceiro aqui de Quarta Categoria. Um abraço, meu amigo, satisfação de ter você por aqui mais uma vez. Um abraço, Elson, boa noite, professor, e boa noite a todos que nos acompanham, tanto no podcast quanto também no canal Sportnet. Teremos agora mais uma rodada de entrevistas aqui no Quarta Categoria. A gente valoriza muito esse diálogo com os treinadores campeões da Série D, e o Eduardo Souza vai ter muita coisa para passar aqui para a gente, falar sobre essa campanha sensacional do Barra, que vem bem próximo aí de, quem sabe, chegar numa final de Série D. Pois é, então a gente vai para a nossa vinhetinha de abertura tradicional e a gente volta com o papo com o Eduardo Souza. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva. E o nosso convidado de hoje, o Eduardo Souza, conseguiu acesso com o Barra depois de ser semifinalista do Catarinense pelo clube em 2024. Ele eliminou o Figueirense nas quartas de final e caiu nas semis para o Criciúma só nos pênaltis, mas ainda assim, de uma maneira que nem ele entendeu na época, ele foi desligado pela diretoria do Pescador antes da Série D. Só que muito antes ele trabalhou como auxiliar técnico em equipes como CRB, Ituano, Atlético Paranaense, Vasco, São Paulo, Bahia, Ponte Preta, Santa Cruz e também no Atlético Goianiense, onde ele assumiu a equipe em 2020 e depois em 2022, disputou Copa Sul-Americana, também pela equipe do Atlético Goianiense, e como treinador principal, além do Dragão, ele esteve na Aparecidense, no Londrina, antes de voltar ao Pescador, ele passou por Hercílio Luz e também pelo Marcílio Dias. E aí, professor, para a gente começar esse papo, eu gostaria de saber se nesse seu retorno ao Barra, né, depois daquela saída um pouco confusa por relação dos motivos, obviamente, né? Sendo semifinalista de um dos estaduais mais difíceis do país, né? Se não ficou alguma desconfiança, algum receio de voltar a acontecer a mesma coisa novamente antes da Série D, até porque você voltou durante o Catarinense com a equipe que não vinha fazendo uma boa campanha na ocasião. Não, essa desconfiança não, até porque a minha saída aqui era um comando, né, na parte executiva, e nessa volta era um outro comando, né? Então a gente sabia que naquele momento foi uma decisão quase que exclusiva do executivo da época, né? Os outros setores do clube naquele momento não queriam a minha saída, e a volta ela foi também pelo presidente, pela parte de gestão, né?
e capitaneada pelo Marquinhos, que no caso é o novo executivo, né, já desde o final do ano passado. E o Barra é uma equipe, como você falou, eu fui muito feliz, né? Nós fizemos uma campanha que por muito pouco nós não chegamos numa decisão, né? O Campeonato Catarinense é muito forte. Já vista, o ano passado tínhamos o Criciúma na Série A, 3 equipes na Série B na época, Brusque, Figueirense, Chapecoense, Avaí, Figueirense. Então, foi um campeonato muito difícil e a gente acabou saindo depois, mas sempre com aquela esperança pelo que nós fizemos e pelo ambiente que nós deixamos de poder voltar. Claro que não esperávamos que seria tão rápido, né? Mas nós não controlamos isso e quando eu recebi o convite de retornar, eu fui muito feliz. Você falou bem, né? Chegamos numa situação difícil, a equipe estava na zona do rebaixamento, faltavam 5 jogos difíceis e nós conseguimos se reabilitar, não classificamos por um episódio que acabou acontecendo na última rodada, mas depois se preparamos bem para a Série D e graças a Deus e ao trabalho, ao grupo de atletas, né, nós conseguimos esse tão sonhado acesso no segundo ano do Barra na Série D. Bom, queria perguntar para você, treinador, do Barra de 2014 para o Barra de 2014, não, perdão, 2024 para o Barra de 2025. Me perdi aqui no tempo. Eu queria saber o que você identifica de amadurecimento no clube, né? Tendo em vista que ano passado a gente colocava como uma possível surpresa e acabou sendo eliminado precocemente na competição. O que você acha que mudou, talvez internamente, né? Postura também dentro de campo dos atletas. Claro que são elencos que podem ser de pouco diferentes, mas o que você acha que amadureceu para chegar nesse ponto que está hoje? Nós tínhamos uma equipe muito qualificada no estadual, né? Nós fizemos um estadual muito sólido, né? Nós classificamos na época em 5º lugar, com 17 pontos, foi a melhor campanha da história nos 3 anos, na primeira fase, e fizemos um mata-mata muito bom, eliminando o Figueirense, depois jogando de igual para igual com o Criciúma, né? Claro que depois eu saí, mas assim, eu acabei saindo e depois assumi o Hercílio Luz na 2ª ou 3ª rodada. E assim, vou falar o que eu passei no Hercílio, que eu acho que o Barra passou também. O ano passado foi um campeonato muito atípico para a região sul, né? Pelas enchentes no Rio Grande do Sul, né? Então as equipes do Rio Grande do Sul elas ficaram um período sem jogar e quando retornaram os campos foram de muitas dificuldades, né? Pelo fato de muita chuva. Então ficou um jogo muito de muitos duelos, né? Haja vista que os 3 catarinenses que disputaram não chegaram à classificação. Nós no Hercílio ficamos a um saldo de gols, empatamos com o 4º e acabamos não classificando. Então, assim, eu acho que esse não estava aqui, mas acho que foi um dos motivos. O Barra tinha uma equipe qualificada, talvez também uma equipe com alguns jogadores que não tinham disputado a Série D ainda, e nós sabemos dessa particularidade. A Série D é um campeonato muito particular, que você tem que, a cada jogo, se adaptar a diversas situações, né? Então, esse ano, tanto eu, Eduardo, como o Barra já tinha tido essa dificuldade o ano passado. Então, quando nós fomos remontar a equipe ali depois do estadual, que nós tivemos algumas trocas, e desde dessa intertemporada a gente já frisou com os atletas que a dificuldade do campeonato, nós já tínhamos, claro, a experiência de ter jogado em alguns lugares que nós tivemos muitas dificuldades. Então, eu acho que foi a experiência. Esse ano, mais experiência para o clube, né? Mais experiência para a parte diretiva, mais experiência para nós, que eu tinha jogado todas as divisões, menos a Série D, então também foi o ano passado um aprendizado, e os próprios atletas. Então, desde o princípio, a gente focou muito nisso, na imprevisibilidade que dá o campeonato, né? O Sul aqui você pega chuva, então você às vezes tem que jogar por bola longa, às vezes você vai jogar dentro de casa. Hoje o Barra tem um estádio e um complexo acima da média, que você consegue ter posse. Então a gente se adaptou e fomos jogando jogo a jogo. A gente não colocou o objetivo de vamos subir. Nosso objetivo primeiro foi classificar e posteriormente sabíamos que era 3 mata-matas, dificuldade muito grande, e aí equipes já de outras regiões. Então, assim, o ano passado foi para todos um aprendizado e assim, esse ano a gente entendeu melhor a competição, entendeu melhor o que nós iríamos enfrentar e no final as coisas caminharam bem. Eu tinha até aqui nas minhas anotações que mudou o perfil de jogadores, né? No passado, o Barra, na Série D, pelo menos,
tinha um perfil de jogadores bastante conhecidos, rodados, mas que não tinham tanta experiência em Série D também, um pouco mais veteranos, né? Nessa temporada mesclou um pouco mais de jogadores jovens, jogadores que não tinham tanto renome assim, e montou um time bastante competitivo, que fez uma primeira fase muito forte, né? Até a 10ª rodada ali, mais ou menos, quando venceu o Joinville, depois ainda venceu o jogo seguinte na 11ª rodada, mas venceu uma briga direta pela liderança com o Joinville na 10ª rodada, né? E aí depois acabou caindo um pouco o rendimento, né? Com 2 derrotas nas últimas 4 partidas. Aí eu queria saber da sua sensação ali naquela ocasião, nessa parte final, realmente, da primeira fase, se ficou com algum receio de que o time tivesse perdendo um pouco de fôlego, perdendo um pouco de foco, ou já houve ali uma gestão de elenco, do planejamento, até da diminuição de ritmo dentro das partidas para chegar todo mundo inteiro para o mata-mata? Nós conseguimos a nossa classificação na 11ª rodada, como você falou, né, numa vitória contra o Azures, e depois nós tivemos 3 jogos de sequência. E aí foi realmente, nós acabamos naquele momento perdendo 2 jogadores por lesão, e nós começamos a rodar o elenco, porque nós sabíamos que teríamos que ter todos os jogadores à disposição e preparados, com uma minutagem para os jogos de mata-mata, né? Porque nós sabemos que, às vezes, você chega no mata-mata, você perde um jogador por lesão, perde um jogador por cartão, e aí, se você não deu essa rodagem para todos os atletas, às vezes o atleta que teve pouca minutagem vai acabar sendo o jogador que vai ter o jogo do acesso, né? Então, foi tudo programado. Claro que nós não queríamos as derrotas, nós acabamos perdendo para o Marcílio um jogo igual, que nós tomamos um gol de um mérito muito grande, e na última rodada para o Brasil, que vinha numa crescente, né? Mas assim, claro que você não quer perder, mas tudo foi calculado, né? Calculado, haja vista que um exemplo foi o da Rocha, que tinha jogado muito pouco na primeira fase, ele jogou ali a fase final 2 jogos, e na reta final aqui no jogo contra o Cianorte, o Lazzaroni, Ceilândia, se não me engano, o Lazzaroni machucou com 6 minutos, e o da Rocha jogou esse jogo, e jogou os 2 do acesso, jogou contra a Inter, então foi programado. A gente depois, é claro que nós queríamos a primeira colocação, corremos até um risco naquele jogo do Brasil, que nós perdemos, mas fomos felizes que o São José também acabou não ganhando em casa, e aí nós mantivemos a primeira colocação. Mas assim, tudo foi muito planejado. Claro que esse planejamento de você classificar antes, isso aí não... A gente queria se classificar, mas depois que nós classificamos, nós conseguimos. E até as derrotas, né? A gente até falou aqui no clube, nós tivemos a única derrota nossa no ano, em casa, foi para o Brasil de Pelotas. E ali foi um aprendizado, porque talvez nós poderíamos ter chegado contra o Cianorte num jogo do acesso sem derrota, e poderíamos ter perdido para eles aquele jogo. Então, acho que Deus e o planejamento foi caminhando muito bem, e que eu falei para os atletas. Todos os nossos jogos, eles tiveram ingredientes que nos amadureceram para a gente chegar na hora da decisão pronto. Então, essa derrota, tivemos uma derrota em Joinville de 2-1, que nós jogamos muito bem, contra 10 mil pessoas, né? Porque nós sabíamos que no mata-mata aí poderíamos ter um jogo com essa magnitude de torcida. Então, assim, o planejamento foi muito bem feito, claro, com o apoio da nossa diretoria, mas os atletas entenderam bem e caminharam bem até esse jogo do acesso com o Cianorte. Inclusive, aproveitando que você já está falando do confronto do Cianorte, né? Queria saber qual foi dessas virtudes ou o ponto de amadurecimento que foi mais importante, né, para que esse acesso viesse. Foi um dos jogos mais difíceis aí desse mata-mata do acesso, porque foi definido ainda no último minuto. Foi um confronto que os 2 jogos foram quase sem gols, né? Apenas na reta final da partida, jogando em casa, que vocês conseguiram acesso. O Cianorte foi uma equipe que evoluiu muito, né, na parte final da primeira fase ali, e depois no mata-mata ele passou muito bem no primeiro contra o Joinville, que para muitos era o favorito, né, uma equipe que teve um investimento muito alto. Então, nós sabíamos que nós íamos ter muita dificuldade. Acho que um grande mérito nosso contra o Cianorte foi que nós conseguimos anular muito bem o que eles tinham de forte. O Cianorte era uma equipe muito rápida, uma equipe com uma transição muito rápida pelos 2 extremos, né? Então, nós abdicamos em alguns momentos de ter um apoio maior dos nossos 2 laterais, para que eles ficassem mais posicionados na linha de 4, para que a gente
conseguisse evitar o que o Cianorte tinha de forte. E nós conseguimos, né? O jogo lá foi muito igual, né? Claro que eles tiveram um jogador expulso ali com 26, 27 minutos, e no final nós poderíamos até ter saído com a vitória. O jogo aqui, nós fizemos um bom jogo, para mim, uns 30 minutos muito bons, mas não conseguimos fazer o gol. E depois é aquele jogo nervoso, que você sabe que qualquer erro ele pode te custar o ano todo. E, na verdade, um ano não, ele pode custar 2 anos, né? Porque o acesso, ele te dá, além desse ano, ele te dá o ano que vem. E ainda mais para o Barra, que no primeiro momento nós não tínhamos a vaga na Série D, pelo fato no estadual lá que nós tivemos um problema e não classificamos. Então, foi um jogo muito difícil, um jogo com uma equipe muito qualificada e talvez, se essas duas equipes tivessem enfrentado outras equipes, talvez nesse mata-mata do acesso poderia ter subido essas duas equipes. Voltando um pouco mais na questão do mata-mata, né? Quem acabou vendo só os resultados ali da segunda fase, por exemplo, naquele confronto com o Cascavel e viu um agregado de 4-0, pode imaginar que tenha sido fácil, né? O Barra ganhou fora de casa por 1-0 e no jogo da volta a partida estava muito apertada, né? Muito nervosa, dava para perceber claramente que estava muito nervoso. E ali, depois dos 30 minutos do segundo tempo, o Elvinho tirou um coelho da cartola, né? Marcou um golaço que abriu o caminho para a vitória por 3-0 na partida de volta. E aí eu queria saber de você, né? Dessa experiência de ter começado uma eliminatória já com vantagem, né? Porque já havia vencido fora de casa. Para manter ali os pés no chão, para evitar um oba-oba, um sentimento de classificação, foi complicado nessa semana, até pelo nervosismo do jogo, ou foi algo que foi tranquilo de lidar com os atletas? Não, assim, a gente está há muito tempo, e principalmente os jogos de mata-mata, às vezes as pessoas acham que o segundo jogo é o jogo decisivo, né? Mas eu costumo dizer que o primeiro jogo ele conta 60% da eliminatória, né? Porque o segundo jogo ele só vai ter valia se você estiver dentro do jogo. Às vezes você começa fora de casa e você perde aí por 3-0, 4-0, e para você tirar um placar desse numa eliminatória, ele é muito difícil, né? Então nós batemos muito nisso. O jogo do Cascavel foi um jogo difícil, o campo não ajudou, então foi muito de duelo e nós conseguimos sair vitoriosos. Mas nós sabíamos que aqui seria dificuldade, até por ser o primeiro mata-mata. O ano passado, contra o Figueirense, quando nós eliminamos o Figueirense no estadual, nós tínhamos perdido o primeiro jogo em casa e nós fomos lá e vencemos eles. Então, isso aí nos deu também essa experiência, alguns jogadores que estão no grupo, de saber que 1-0 fora é um grande resultado, mas ele também pode um gol do adversário. O Cascavel, como você falou, principalmente no começo do segundo tempo, o Cascavel teve 2 chances que, se eles conseguissem fazer o gol, poderia ter nos complicado. E depois aí você vai equilibrando, e a hora que nós fizemos o gol, aí o adversário teve que abrir para tentar o empate, e o jogo fluiu para 2-3-0. Mas, assim, o nosso grupo é um grupo muito focado em relação a isso, né? Nós é um grupo, até por tudo que nós passamos aqui no estadual, a gente foi se fortalecendo, e nós não éramos, no princípio, para todos o favorito a estar nem entre os 4, né? Os times gaúchos e mais os nossos 2 adversários aqui do estado, e nós iniciamos perdendo para o Brasil, então deu uma desconfiança. Então nós fomos amadurecendo, né? Então esse primeiro mata-mata, a gente mesmo vencendo, sabia de todas as dificuldades. Perguntei sobre o mata-mata do acesso, eu queria perguntar o anterior a esse, que foi contra o Ceilândia. A gente fala aqui no podcast, né, que a Série D é uma competição tão diversa, né? E aí eu vou até reduzir um pouquinho, né, porque a gente tem 5 regiões no país e 5 escolas diferentes, né? E dentro dessas 5 escolas tem vários estados, e cada estado também com o seu jeito diferente de jogar. E até então, naquele momento, o Barra só tinha enfrentado equipes do Sul no mata-mata, na primeira fase, e também o mata-mata contra o Cascavel. Esse confronto com o Ceilândia, o quanto que ele foi diferente para vocês de enfrentar, não só a questão de ser uma equipe de uma outra região com outro jogo, outro nível de jogo, mas outra estratégia também, né? Mas também sobre a questão da logística para esse jogo, o jogo em Brasília. Se pudesse trazer esses detalhes para a gente. Você frisou muito bem, e eu vou além. Eu acho que até dentro da região, as características do jogo ela muda muito. Eu acho que a Série D,
a grande dificuldade da Série D é essa. É de você, às vezes, você fazer um jogo de proposição num campo que está todas as condições, e aí na semana seguinte você vai pegar um time que joga em marcação individual, então você tem que trabalhar de outra maneira, e na outra semana você vai pegar um gramado que não tem condição nenhuma de ter um jogo apoiado, você tem que jogar em primeira e segunda bola e duelar o jogo todo. Então, isso aí, aquilo que eu falei no começo, o ano passado nos deu muita viver em relação a isso, né? O Ceilândia era uma equipe que tinha muitos atletas que o ano passado jogaram pelo Brasiliense e foram até o jogo do acesso, perderam nos pênaltis para o Retrô, jogadores experientes, né? Baduga, Euler e vários outros. E era uma equipe que tinha perdido apenas 2 jogos para o Aparecidense, que era uma equipe que liderou o campeonato, né? Então, uma equipe que marcava muito individual, era individual quase o campo todo. Então, muitos duelos. Na logística, a dificuldade, não, a verdade é a logística de chegar em Brasília, aqui é uma região boa, nós conseguimos ir para Curitiba, aqui dá 2h30 de ônibus e fizemos um voo direto. A Série D é um campeonato que evoluiu muito em relação a isso. Isso aí a gente tem que valorizar o que a CBF tem feito, porque hotéis bons, voos dentro do possível bons, ônibus, quando foram viagens de ônibus muito bons. Então, a logística, e o Barra também tem uma estrutura que dá condições. Mas, assim, o que mais foi difícil no jogo de Brasília foi o fator clima, né? Aqui é uma região mais fria, que está muita chuva, e nós pegamos uma região muito seca, no jogo lá 4 horas, uma temperatura alta, a umidade do ar 20 e poucos %. Então, nós tivemos um pouco de dificuldade, fora o adversário. Saímos perdendo no começo do jogo, né? Mas aquele jogo eu falei até para os atletas, nós conseguimos um empate no final, mas eu falei para os atletas que, como nós se portamos após sofrer o gol, mesmo com a derrota, nós tínhamos muita confiança que em casa nós iríamos poder reverter o placar. Mas conseguimos, graças a Deus, numa bola parada e no Simon, que é o nosso atacante aqui, fazer um gol de empate. E no jogo aqui, um jogo também difícil, mas, se eu não me engano, acho que foi o Elvinho também conseguiu fazer uma finalização e depois a gente conseguiu se defender bem e conseguimos passar. Mas esse jogo foi, assim, pelas características, um time muito cascudo. O time do Ceilândia era um time que jogava muito pelo resultado. Ele sabia jogar pelo resultado. Às vezes ele não se preocupava muito em ter o desempenho, ou às vezes o jogo, entre aspas, mais bonito, mas era um time muito competitivo. Então foi uma eliminatória também muito difícil de se passar. Depois de ter feito uma primeira fase muito forte, né, classificando com 3 rodadas de antecedência, no primeiro mata-mata, né, na segunda fase, o Barra acabou classificando assim, com uma margem larga contra o Cascavel. Esse jogo, esse duelo contra o Ceilândia, né, que foi bem apertado, bem difícil de ser vencido, talvez tenha sido também esse sinal de alerta para quem não tinha entendido, entender bem a competição antes de chegar no mata-mata do acesso? Também, claro. E uma coisa importante, nós mapeamos muito a Série D, né, aqui junto com a nossa análise, o nosso treinador de goleiros, que gosta muito de números, e nós vimos assim, os times que conseguiram os acessos nos últimos anos eram times que tinham tomado poucos gols, né? Uma outra exceção, mas a maioria tinha tomado aí média de 0,5, 0,6 gols por partida. Então isso foi um ponto que nós trabalhamos bastante, né? Nossa defesa hoje está 1 gol da Inter, mas em 21 jogos tomamos 11 gols, sendo que nós tomamos 3 no sintético do São José, então nós conseguimos muito isso. Mas assim, eu acho que, como eu falei, o campeonato ele foi nos dando confiança. Depois da primeira derrota, 3 vitórias seguidas, mesmo a derrota para o Joinville foi um jogo que nós fomos muito bem, né? E depois nós ficamos 6 jogos invictos para classificar. E o mata-mata, como você falou, passamos pelo Cascavel, o Ceilândia pela experiência do Ceilândia, pela capacidade. Então foi criando casca, né? E também um grupo, né? Nós priorizamos muito um grupo que tivesse jogadores que tenham acesso. Então nós trouxemos jogadores, nós tínhamos já, e depois nós trouxemos, por exemplo, o Cléo, que tinha subido com o Brusque, que tinha subido com o Novo Horizontino da
da D para B, né? Depois nós conseguimos trazer o Rafinha naquela virada ali da primeira fase, que tinha subido com o Vitória, tinha subido com o Goiás. Então, a gente também procurou trazer jogadores que têm essa capacidade, porque na hora da decisão isso aí pesa, né? Para passar uma tranquilidade para o mais jovem. Nós teve momentos no campeonato que nós tínhamos 5 jogadores com menos de 21 anos de titular. Então, isso aí e foi importante para dentro do nosso dia a dia, dentro dos jogos, esses fatores fossem predominantes. A gente estava conversando mais cedo nos bastidores no nosso grupo, né? Sobre o que poderia ter mudado de 2024 para 2025, né? Até o nosso comentarista aqui, o Felipe Augusto, lembrou de fazer essa pergunta, até fiz anteriormente, né? E o Ellison também lembrou sobre a montagem do elenco, né? Tem um perfil diferente do ano passado. E eu queria saber qual foi a sua participação nessa montagem do elenco, né? Que atletas que você buscou, né, indicar, né, junto à diretoria? Como é que foi esse processo todo antes de começar a Série D? Nós tínhamos alguns atletas que eu tinha trabalhado no Barra, né, o ano passado, o Everton, o Natan, mais alguns meninos, né, o Simon. E aí, quando eu cheguei, faltavam 5 rodadas, estavam chegando o Kaique, que é um jovem da base que tinha saído e voltado, que foi titular o campeonato todo, e o Bernabé também chegou junto comigo naquele última modelagem para o final do estadual. No final do estadual, a gente sentou com a direção, né, e analisou, ouvimos muito eles, porque eles tinham participado de todo o processo do estadual. E aí, alguns atletas, nós fizemos uma troca, atletas que não tinham, no nosso ver, pelos últimos 5 jogos, e da direção, não tinham atingido o que esperava-se, né? E aí fomos reformular, né? Então, eu trabalhei com o Lazzaroni foi um jogador que eu tinha trabalhado, pintou a oportunidade de trazer, um cara que também já tinha subido, um cara muito técnico, que dentro do nosso estádio, ele é importante, né? O Cléo, eu tinha trabalhado com ele no Novo Horizontino, já estava mapeado, mas eu já conhecia. Nós trouxemos o Henrique, que era um menino do Caravaggio, jovem, com perfil de Série D, muita força, e nós tínhamos acompanhado ele desde o ano passado, quando ele subiu com o Caravaggio. O TT, na fase final, um jogador que nós já tentamos em outros lugares, e nós acabamos perdendo o João Miguel, que foi para o Atlético, que era o nosso titular, e o TT eu tentei levar ele por Ercílio, não tinha conseguido, né? O Rafinha, como eu tinha falado para vocês. Aí nós trouxemos 2 extremos, nós mapeamos mais o Cléo. Então, uma coisa que nós tínhamos mapeado no estadual, o nosso lado de campo, ele tinha deixado a desejar. Então, nós precisávamos de jogadores mais rápidos. Então, trouxemos o Cléo. O Vitinho era um jogador que tinha já trabalhado com o nosso executivo. Nós conhecíamos, mas ele validou. E o Paulinho era um jogador que nós tínhamos visto lá no esporte, na Taça São Paulo. Uma vez eu fui assistir e depois acompanhamos ele. Tentamos até em 24 trazê-lo, não conseguimos. Então, conseguimos trazer ele. Então, mais ou menos dentro dessas peças. Então, foi muito... O Barra é uma equipe assim que ele ouve, em 23 também, 24 nós conseguimos trazer também alguns atletas que nós tínhamos trabalhado, né? Nós conseguimos recuperar o Wesley Matos, não jogou, mas foi um cara importante, cara experiente, com 2 títulos de Série D. Se nós vencermos a Série D, eu acho que vai ser o atleta com mais títulos na Série D. Então, foi uma participação direta, né? É importante, quando você vai fazer essa reformulação, você trazer alguns jogadores que já trabalharam com você, porque ele já sabe o que como você trabalha, né? Você já sabe o que você pode esperar de cada um deles, né? Então, foi importante, foi uma mescla, mas eu consegui, junto com a direção, trazer alguns jogadores que nós queríamos, que deram um suporte junto, claro, com os que já estavam, e houve um crescimento, porque quando você consegue trazer alguns jogadores, há o crescimento dos que estavam aqui, né? O Jean tinha feito um campeonato muito bom, o catarinense, mas na Série dele cresceu muito, o Vavá cresceu muito, né? E o Natan é um cara dentro do clube, uma liderança, né? Deu a sequência. O Elvinho cresceu muito. O Elvinho, eu tinha trabalhado com o Elvinho também e reencontrei, mas deu um crescimento. Então, foi muito importante assim a vinda desses atletas, não só para dentro do campo, mas também para fora com a experiência.
A gente citou lá no começo, logo na abertura do programa, uma parte, né? Uma parte apenas do seu currículo, passou por vários clubes. E eu queria que você falasse aqui, depois de um videozinho, o que é que você sentiu nesse momento aqui, tá? Eu costumo vir daqui e tenho um sentimento e o que vem na minha cabeça que eu passo para vocês. Não foi uma semana fácil para mim, mas foi uma semana de muita confiança. Porque Deus preparou vocês aqui para estar aqui. Infelizmente, eu vou estar lá em cima, torcendo para vocês. Porque eu queria estar com vocês ali lutando. Mas eu tenho uma alegria, uma confiança em todo mundo que está aqui, inclusive no da Rocha, cara. Inclusive no da Rocha. O que aconteceu tá acontecendo com ele aqui, aconteceu comigo em outro clube, cara. E tá sendo do caralho. O que tá acontecendo com o Henrique aqui, eu já vi acontecer com outros jogadores, rapaziada. Deus preparou para vocês, irmão. Aproveita, aproveita. A única coisa que vai ser diferente de hoje, de tudo que a gente fez aqui, é que a foto da vitória vai ser lá no campo. Lá no campo nós vamos fazer a foto do acesso com a família. Só uma coisa. Tudo que eu apertei vocês, tudo que eu cobrei, tudo que eu briguei, tudo que eu fiz, foi para esse momento. Foi para preparar vocês a cada dia mais para esse momento de decisão. E vocês podem ter certeza, todos vocês que vão estar lá dentro do campo, cada um de vocês está preparado da sua forma. Tá, em momentos antes, né, da entrada em campo do Barra para a partida que marcou o acesso contra o Cianorte. E aí, Eduardo, na semana passada o Ademir Fezan falou com a gente que nessa última pré-eleção ele praticamente não precisou falar, porque o que chega nesse último dia aí é a construção de todo o caminho, né? Que aí, quando chega nessa hora do acesso, não tem muito o que falar. Eu vi também você falando bem pouco, até queria saber se você concorda com ele ou não, se é a hora de falar muito, se não é hora de falar. Mas você que já passou por tantos grandes clubes, como foi a sua sensação de chegar ali naquele momento, o frio na barriga, se estava tranquilo, se estava nervoso? Conta aí pra gente como é que foi. É assim, eu sou um cara que me cobro muito, né? Porque a gente tem muita responsabilidade, né? Eu estava vendo a torcida aqui do Barra, no jogo do acesso, deu quase 4.000 pessoas, e em 24, quando eu cheguei o primeiro jogo com o Brusque, acho que deu 400 pessoas. E a gente viu o crescimento do clube, aquele jogo do Figueirense, eu falo para eles aqui, o jogo do Figueirense, aquela vitória, ela cresceu o Barra, duplicou o torcedor, e depois com o Criciúma, né? Então, a responsabilidade dentro do clube que nós estamos, o Barra é um clube muito sério, e nós sabemos que o futebol ele é muito injusto. Se a gente não consegue esse acesso, talvez a gente não teria o calendário ano que vem. E para o clube seria um retrocesso, um clube com investimento, com base, que você tem que ter um calendário para colocar os meninos, para estar mostrando. Então, se você não consegue esse acesso, seria um retrocesso. Talvez só em 2027 o clube jogaria novamente, né? Cara, o Barriga, ele não tem como, né? Você não ter. Foi uma semana assim, minha esposa chegou, ela vem de vez em quando, ela chegou na quinta para o jogo. Semana toda acordando 4 da manhã, não consegue dormir, e vem o time, vem o adversário, né? Ali naquele momento ali eu quis mostrar para eles, porque, como eu falei, eu sou um cara que cobra muito eles. Eu tenho que ter... O meu papel como treinador é tirar o melhor de cada um, porque eles têm muito potencial. Um atleta de futebol, quando chega no profissional, no alto nível, ele passou por tantas coisas e ele tem muito potencial, mas tem uns que não conseguem pôr para fora, dentro do campo, esse potencial. E nós, como treinadores, como comissão técnica, nós temos que ter esse facilitador. Ter treinos que façam com que eles melhorem, ter cobranças, às vezes falar... muitas vezes eu sou assim, eu sou muito frontal, falar a verdade, e às vezes vai machucar, mas é para que eles cheguem nesses momentos de decisão prontos.
né? Então, foi o que eu falei, o nosso processo, acho que de todas as equipes, elas foram jogo a jogo. O jogo que você perdeu, você tirou coisas boas, o jogo que você ganhou, você tirou coisas boas, mas foi uma semana difícil. Mas a cobrança ela é sempre maior, né? Aí você fala, subimos, já fizemos agora, pô, vamos tentar de tudo chegar numa final, mas o grande objetivo aí você vai já para uma semifinal. Aí falei para eles agora, falei, cara, nós fizemos talvez o melhor jogo nosso contra a Inter, nós ganhamos o jogo de 2, pô, se a gente não chegar numa final, vai ser uma frustração, você ganhou de 2, então já fica essa cobrança de novo essa semana. Mas é muito gratificante, né? Você ver essa evolução. Mas não tem jeito. Você pode ter passado por tudo. Eu, dentro da minha carreira, claro, fui auxiliar muito tempo, mas tive acesso de B para A, joguei todos os campeonatos, só não trabalhei em Libertadores até agora, mas essa adrenalina assim de poder pôr um clube sério. A gente sabe que às vezes não acontece, mas o futebol precisa que esses clubes sérios, organizados, eles vão dando resultado para que os outros vão subindo também, né? E esse gol aos 46, só para emendar uma na outra, esse gol aos 46,5, né? Faltando 1 minuto e meio para o fim do jogo, umas cobranças de pênalti já batendo na porta. Ali foi hora de comemorar, porque tem aqueles treinadores que quando você faz o gol na reta final, ele tenta segurar o ânimo de todo mundo, né? Mas ali foi hora de extravasar ou foi hora de dar o alerta? Ó, segura aí que não acabou, não. É que ali o árbitro, esses jogos decisivos, os árbitros eles são muito econômicos nos acréscimos, né? Até porque faltando 2, 3 minutos. Então o árbitro tinha dado 3 minutos e o gol saiu com 47, se eu não me engano. Né? Claro, você comemorou, mas eu já fui em cima dele. E eu falei, cara, você só deu 1 minuto, hein? Não vai querer dar mais. Você tinha dado 1, não tem o porquê você dar mais. Aí ele, não. Mas assim, foi muito engraçado essa jogada, né? Num dia antes, nós estávamos batendo a maioria com o pé fechado. E o Natan falou para o meu auxiliar, falou assim, fala para o professor bater uma com o pé aberto. Aí eu falei brincando, você quer dar treino? Vem dar o treino aqui que eu vou aí cabecear. E aí porque nós temos uma relação muito boa, Natan, um cara sensacional. E o mais engraçado, o Marcelo, no primeiro jogo com o Cianorte, ele machucou no aquecimento, na véspera do jogo. Ele foi aquecer, nem ficou no banco. E depois do jogo eu falei, Marcelo, cara, eu preciso de você aí para uma bola, porque o Marcelo tem uma bola parada muito forte. Para o final do jogo, para os pênaltis ou para uma bola. E ele acabou batendo a bola, o Natan. Mas, assim, tem umas coisas que parece... É claro que depois que passa, tudo é festa, né? Tudo aconteceu. Mas tem algumas coisas que acontecem que depois você para e fala, era para acontecer. Claro que do outro lado tem muito merecimento. O Cianorte tinha muito merecimento de ter o acesso, né? Mas, assim, adrenalina. Mas eu vou te falar uma coisa de sincero. Estava com 47 minutos e eu ainda naquele momento ainda não estava pensando no pênalti, porque nós fizemos os últimos 5, 7 minutos ali muito bons. Nós tínhamos tido uma falta frontal, e nós estávamos ali naquela adrenalina ali, mas... e tem aquele fato do que aconteceu em Caravaggio, do gol anulado lá depois do jogo. O Natan fez o gol, então parece que era uma coisa que estava escrito de acontecer dessa maneira. Treinador, eu queria te fazer 2 perguntas, aproveitando que você já agora está um pouco mais adaptado ao futebol de Santa Catarina, já está treinando times daí do estado desde a temporada passada. Eu queria que você falasse um pouco dessa situação dos times de Santa Catarina, no sentido de que há uma grande polarização no futebol catarinense entre capital e interior. A gente vê equipes como Avaí e Figueirense que já tiveram muito próximos de até brigar por uma vaga em Libertadores. Hoje em dia, fazendo campanhas medianas para baixo, tanto nas séries B e C. A gente vê hoje em dia os times do interior com mais destaque, né? Criciúma já ganhou uma Copa do Brasil em 92 e volta e meia tá subindo para a Série A. Chapecoense já ganhou uma Sul-Americana, tá agora brigando para voltar para a Série A. A gente vê o futebol das equipes pequenas também de menor investimento, chegando também com algum destaque, como o Brusque, que está oscilando entre B e C, agora o Barra chega com acesso. Como que você enxerga essa rivalidade entre capital e interior hoje em dia no futebol de Santa Catarina? E aproveitando, né,
Como que você enxerga esse crescimento do Barra nesse cenário? Porque a gente vê um time que se instalou ali na cidade de Itajaí, né, também próximo de Balneário Camboriú, né, e consegue levar um bom público, um clube relativamente novo, né, e que conseguiu pegar ali Itajaí, que já tem um clube estabelecido, que é o Marcílio Dias, e Camboriú, que ainda parece que carece também de um clube com um investimento maior, de uma chegada maior em competições, tanto estaduais quanto nacionais. É assim, eu trabalhei em vários estaduais, né? Eu trabalhei paulista, carioca, goiano, entre outros. Para mim, o Campeonato Catarinense, em termos de dificuldade, ele só perde para um do Paulista e a Copa do Nordeste. Para mim. Por quê? É um campeonato, como você falou, é muito difícil. É muito difícil. Você tem 12 equipes que, pelo menos 9 equipes vão brigar por coisas grandes dentro do campeonato. Já vista que aí, o ano passado o Barra chegou na semifinal. Esse ano, Santa Catarina, que era o primeiro ano, que era até o Ademir, o treinador, chegou numa semifinal, né? Consegue disputar a igualdade com as equipes grandes do estado, que as equipes que hoje o Barra vai ter a divisão, mas as equipes que nós dissemos que tem divisão. Eu acho que, como a capital ela não é uma cidade tão grande como São Paulo em relação às outras cidades do interior, Recife em relação às outras cidades do interior. Então, você tem uma Joinville, que é muito grande, você tem uma Chapecó, que é uma cidade rica, Criciúma, que é uma cidade que respira futebol, né? O Brusque veio crescendo, então, historicamente, as equipes do interior aqui, principalmente Joinville e Criciúma, rivalizaram muito com o Avaí, em muitos momentos foram até superiores, se eu não me engano, acho que o Figueirense é a equipe que tem mais campeonatos brasileiros da Série A, mas depois já vem o Criciúma, o Joinville disputou a Série A, né, o Avaí, então é um campeonato muito, como você falou, ele é muito, não é polarizado, o interior, ele compete, as equipes que não têm, entre aspas, divisão, Marcílio Dias tem uma torcida gigante, né, então é um campeonato muito equilibrado, muito, muito equilibrado, que se no começo do campeonato, claro que você vai pôr o favoritismo ali, o Criciúma, se tiver na Série A, né, esse ano a Chape aí tem grande chance de subir, o Avaí, mas você sabe que do interior que eu digo, das equipes de menor investimento, sempre uma ou outra vai estar brigando ali entre os 4 para chegar, né? O Brusque chegou, já visto em, se eu não me engano, acho que foi 3 ou 4 finais seguidas, então é isso. Quanto ao Barra, ele é uma equipe de Balneário Camboriú, né? Ele nasceu em Balneário Camboriú, se chama Barra pelo fato de ter nascido no bairro da Barra, que é um bairro dos pescadores mesmo, de Balneário, né? Num primeiro momento, o centro de treinamento, que era um centro de treinamento alugado, a sede todas era em Balneário Camboriú. Na verdade, agora ela é no limite, né? É bem no limite de município entre Balneário e Itajaí. Fala-se que é em Itajaí porque ela fica, acho que a distância do limite de município, acho que é 2, 3 quilômetros, né? Então, mas é um clube de Balneário e tem pegado esses simpatizantes porque o complexo do Barra é um complexo gostoso, né? Então, de família, é uma boa estrutura. Então, a pessoa vem, ela se sente bem a estar torcendo, a ver realmente o espetáculo, né? No caso. E quanto a Itajaí é uma cidade, se eu não me engano, eu estava vendo uma reportagem que é uma das cidades que mais chegam pessoas de fora para trabalhar. Então, tem muita gente, tem um bairro, eu estava me contando que tem um bairro aqui que já tem 20 mil pessoas, todas nos últimos 3, 4 anos. E o crescimento do Barra agora, quem está chegando e não é de Itajaí, não torce para o Marcílio Dias, vendo esse crescimento, o Barra vai começar a ter esses torcedores, né? Hoje nós temos assim, uma torcida organizada aí de 200, 300 pessoas que já vem, já tem a banda, então já tem aquele churrasquinho antes do jogo, que eles fazem o churrasco dele, a confraternização. Então tem muito esse crescimento. E eu acredito que na Série C, que você vai no Catarinense, você já rivaliza com equipes grandes, né, do futebol brasileiro, e na C agora você vai talvez com a Ponte Preta, com o Guarani, com o Náutico. Então, eu acredito que a cada dia
esse torcedor ele vai vir mais. E o Barra tem crianças, né? O clube tem feito muitas ações em Balneário, em Camboriú e em Itajaí, em escolas, né? E eu acho que é assim, a comodidade. Vocês, na hora que tiverem a oportunidade de virem a Balneário e conhecer, vocês vão ver que é um estádio aconchegante, boa facilidade para chegar ali dentro do estádio, tudo com cadeira, né? Então, a visão é muito bacana. Então, o projeto do Barra ele é muito grande. E nós sabíamos que você ter a divisão, porque os estaduais a cada ano eles têm diminuído, né? Infelizmente ou felizmente, a gente não vou entrar no mérito, mas a gente sabia que o Barra precisava desse calendário para ter esse crescimento de torcida. A gente sempre traz por aqui, você já falou também, Eduardo, que há 6 temporadas a gente repete isso. São 4 campeões em todas as séries Ds. Só um fica com o troféu, mas são 4 campeões, porque você sair de um funil, que agora são 64, e pode virar a partir do ano que vem, ou do 2027, 96, aí você tem que ser... É campeão por si só. Você consegue estar entre os 4 ali, é quase que... É um título que dá para se comemorar, obviamente, até porque a Série D, até por ser maior, a última divisão é muito difícil de ser vencida, de sair dela para uma série superior. E aí a gente falou daquele momento pré-jogo, né, do nervosismo, da ansiedade, e aí depois da partida, você foi tentar, com toda a razão, dar uma moral para a patroa, e o pessoal quase que te complica. Ó, a gente vai ver agora. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi esse clima depois, né? Além do banho de cerveja, de água, de tudo misturado ali, como é que foi esse clima depois desse tão esperado acesso? É uma descarrega, né? Uma adrenalina que eu digo, acaba um jogo e mais um jogo desse, você parece que você jogou, que você levou uma sua, né? Você chega... E assim, nós temos um grupo muito heterogêneo em relação a isso. Nós temos jovens, né? Porque é um clube que forma, né? Que tem esse objetivo, e tem os jogadores mais velhos. E nós tivemos uma interação muito grande, né? O banho aí estava gelada a água. Eu quis trazer, eu tinha posto em mente, se subisse que minha esposa ia estar, eu ia... não é nem homenagem, é porque, assim, representar, né? A todas as esposas, as famílias, porque são eles que sofrem, né? Quando a gente perde, nós treinadores, comissão técnica, às vezes o resultado não vem, você é demitido. Então, é uma coisa assim, quando você tem o êxito, a gente sabe que o futebol, ele às vezes é meio ingrato, só a vitória, entre aspas, é valorizada, né? Mas foi bem bacana, um grupo assim, eu acho que foi uma descarga de adrenalina para todos, porque assim, a gente se cobrava muito para conseguir esse objetivo, né? E isso mostrou a união que nós tínhamos, é que eu falo. Esse grupo, eu trabalhei com muitos grupos, né? Mas esse grupo foi um grupo especial porque ele soube entender tudo que nós passávamos, de cobrança, nas derrotas, mesmo nas vitórias, entendeu? Eles sabem que não tem trairagem de tá falando de mim, não, era para o bem de todos. E você vê ali jogadores ali, tá o Marcelo, 35 anos, o Jean, que é o nosso capitão. O Jean é um cara muito sério, fechado. A gente até brinca, o Elvinho brinca muito com ele. O Jean tá soltando, professor. O senhor tá fazendo alguma coisa que ele tá dando risada. E você vê, então, mostrou muito. E acho que a foto da vitória que o Lazzaroni falou lá atrás, esse banho, ele só exemplifica e ilustra tudo que você passou, né? Tudo que nós passamos. Nós passamos, né? E esse grupo, assim, é o que eu falo. Eu acho que, mudando um pouco só para... Eu acho que o treinador é muito superestimado. Os protagonistas são os atletas. Nós, comissão técnica, claro, tem que ter o comando, fazer a organização, mas às vezes ela é muito... Não, quem decide são os jogadores.
nós tratamos, mas quem toma as decisões são eles. E eu trato muito eles assim. Eles fazem, eu sempre brinco, nós aqui de fora nós só não podemos atrapalhar. Nós temos que dar as condições, e esse grupo entendeu bem, e quando você vê isso, você fica até meio emocionado de novo, né? Porque ilustra a conquista, e foi muito bacana. Tradicionalmente, a gente costuma fazer uma pergunta, né, que curiosamente a gente não fez para o treinador Ademir, né? Que é falar sobre os companheiros de acesso, os treinadores que também, junto com você, subiram para a Série C deste ano. Eu queria que você falasse um pouco do que você conhece de cada um deles, sobre o trabalho de cada um deles, fazer um elogio, enfim. Espaço aberto para você falar dos companheiros de acesso. E principalmente, só para um parênteses, principalmente sobre o Marcelo Cabo, né, com quem você já trabalhou também. O Marcinho é o que eu tenho menos contato, né? Eu nunca, se eu não me engano, acho que eu nunca enfrentei, né? Não tenho um contato, mas acompanho. Nós estamos no futebol, né? Um cara que lá no Nordeste, Sampaio, Maranhão, acho que Imperatriz, se eu não me engano, mas ali na região, muitos bons trabalhos, né? Acho que coroou mais uma vez esse grande trabalho que ele tem feito com esse acesso. O Maranhão foi o que classificou por último, praticamente eliminado na primeira fase, e foi uma reviravolta muito grande, né? Soube usar muito bem o fator casa, né? E mostrou as caras naquele primeiro jogo que pegou a Tunaluso, que era líder disparado, e ganhou de 4-1, se eu não me engano. Então, é muito merecedor, né? Eu vi alguns jogos, uma equipe muito rápida, com o Clecione, um cara que dispensa comentários de fazer gols, mas assim, muito, muito rápido, né? O Ademir, uma situação muito próxima da minha, né? Eu enfrentei ele aqui em Santa Catarina esse ano, tem contato, uma pessoa que foi auxiliar também, então fez um processo muito, muito próximo do que eu fiz, né? Uma equipe que joga muito para frente, joga um futebol muito apoiado. Esse ano aqui o Santa Catarina fez uma campanha espetacular. É que eu falo, o futebol não tem merecimento. Se você analisar, nós, no ano passado, poderíamos ter chegado na final e merecíamos, e o Santa Catarina esse ano também merecia ter chegado na final. Então, o cara que nós conversamos direto, quando terminou a primeira fase, até porque ele é bem amigo do Marquinhos, nós trocamos jogos, eu troquei, ele enfrentou o Marcílio, nós enfrentamos o Cascavel, eu liguei para ele, nós batemos papo sobre o que nós iríamos enfrentar na sequência depois, né? E o Marcelo, eu trabalhei com o Marcelo 2 vezes, né? O cara sensacional, um cara que, tem uma gestão de grupo fenomenal, um cara que leva o grupo, um cara muito bom profissional. O Gabriel, filho dele, nós trabalhamos 3 juntos ali por quase 1 ano e pouco, assim, nas 2 passagens que ele teve, né? Então, merecedor, você vê a equipe dele bem definida, né? Um cara que sabe tirar o máximo dos jogadores, um cara vencedor, venceu com o Atlético em 16, depois nos ajudou nas campanhas de Série A. Então, eu acho que ficou bem servido, cada um dentro das suas características, né? Cada um conhecedor do seu ambiente, né? E claro que outros mereciam, né? O Augusto lá do Goiatuba, um jovem, também trabalhou com a gente no Atlético, foi treinador da base, então, mas a gente foi bem merecido. E assim, eu parabenizo e tenho um carinho muito grande por todos eles, mesmo que o Marcinho é um cara que eu não tenho um contato. Muito bem. Eduardo, a gente vai caminhando aqui para o final e a gente vai fazer aquele bate-bola, né? Vamos fazer umas perguntinhas aqui para umas respostas rápidas para a gente encerrar. E eu começo abrindo perguntando qual foi o seu maior desafio nessa Série D, né? Qual foi o momento mais difícil ali na competição? Eu acho que foi a nossa estreia. Derrota para o Brasil colocou dúvida pelo que veio do estadual e nós tínhamos uma sequência. Então, claro que teve outras, mas essa derrota aí eu acho que mostrou para a gente o caminho que nós queríamos e nós mudamos a chave depois daquela derrota ali. Qual foi o lugar mais difícil que você jogou e não necessariamente nessa Série D? Pode ser a sua resposta. Eu acho que um dos lugares mais difíceis é Criciúma. Criciúma, quando o estádio está lotado,
eu costumo brincar, ele parece que embica para baixo, que para você sair aquela torcida. Claro, já trabalhei muitos clássicos no Brasil, né? O maior clássico que eu, pegando um gancho para mim, é Ponte Guarani, ali, aquilo ali é uma... Tá doido, eu fiz um derby ali, mas assim, Criciúma, entre outros, é um lugar muito difícil de se jogar. E aí não precisa ser também como treinador, pode ser também na sua carreira como auxiliar. Qual foi o melhor jogador com quem você trabalhou na carreira? Puta, trabalhei com muito jogador bom, cara. Caramba. É difícil. Eu trabalhei com o Pato, com o Luiz Fabiano, com o Michel Bastos, com o Ganso, né? Com o Guinha Azul, com Martin Silva, o goleiro, Marcelo Lomba, o Everton, goleiro do Palmeiras, eu trabalhei nos 3 primeiros clubes dele, quando ele foi no Oeste, lá em 2009, Botafogo de Ribeirão. Pô, teve muito, é difícil você falar, né? Mas assim, talvez o Pato, o Luiz Fabiano, que foram o Ganso, os jogadores ali, mas eu trabalhei com muito jogador bom, muito. Marlon Freitas agora, né? O Marlon que está em evidência no Botafogo, eu trabalhei com ele no Atlético 2, 3 anos. Mas eu. E aqui no bar tem uns 2, 3 meninos que eu tenho uma certeza que vão, o Simon, o Kaique, que vão no futuro também ser grandes jogadores aí. Qual a sua maior inspiração como treinador? Cara, eu gostava muito do Muricy. Eu tive um contato com o Muricy quando eu estava no CRB. Eu fiz quase 5 meses como treinador, que eu era auxiliar e acabei sendo efetivado. Nós jogamos uma Copa do Brasil contra o São Paulo em 2013 ou 2014, se eu não me engano. E depois do jogo nós tivemos um contato e ele me convidou para ficar um tempo no CT. E eu tive um contato com ele, assim, ele era muito frontal e muito prático, sabe? Claro que eu trabalhei ali no Atlético com o Mancini, né, com o Marcelo, trabalhei com o Doriva há muito tempo, nós conseguimos alguns títulos juntos, né? Mas assim, o Muricy era um cara muito frontal e prático, não tinha frescura. E eu sou muito assim, eu não sou muito de frescura, assim, eu não gosto. Claro, a teoria, até porque eu joguei muito pouco, vim também da faculdade depois de jogar, mas eu sou um cara muito prático. O Muricy foi um cara que me inspirou muito. E aí, para a gente encerrar, né, qual é o seu planejamento de carreira, onde é que você pretende chegar enquanto treinador? Eu fiz um caminho contrário, né? Eu fui auxiliar, como eu falei, em muitos clubes de Série A, depois no Atlético eu dirigi o Atlético Goianiense em 70 e poucos jogos, né? 30 jogos de Série A, e quando eu virei treinador, eu tinha que fazer um caminho para... Claro que se acontecesse de você já entrar num time de Série A e continuar, mas eu fiz um caminho gradativo. Eu espero que eu possa retornar a uma Série A de brasileiro, né? Eu acho que esse é o caminho. Claro que você precisa das conquistas. O futebol não é fácil você conseguir subir, né? Mas para quem já estava na D, conseguimos já estar na C. Quem sabe eu possa ficar no Barra e subir de divisão. Mas eu espero e estou preparado. Eu acho que eu fiz esse caminho. Tudo na minha vida foi gradativo, foi de aprendizado. E eu estou preparado para quem sabe, com o Barra ou com outra equipe no futuro, voltar à Série A. E para encerrar, eu sei que esse programa só vai sair depois, né, dos jogos de volta. Caso classifique, Maranhão ou Santa? Cara, são 2 jogos distintos, né? Eu espero que nós classificamos, mas sabemos a dificuldade, vai ser um jogo muito difícil. A Inter de Limeira é uma equipe muito qualificada, né? A gente vai para lá para fazer de tudo. Caso a gente consiga essa classificação, não dá para escolher, mas claro que você pegar um Santa pela toda a atmosfera, né? Eu trabalhei no Santa Cruz por um período na Série A em 2016, e eu sei tudo que representa. A gente está feliz pela volta do Santa Cruz, né? Um clube assim com uma torcida apaixonada, né? Trabalhei com um jogador do Santa Cruz também que foi um dos melhores, o Grafite, né? Que também é um cara assim, Léo Moura naquele time, né? E aquele time era bom. Felizmente aquele time lá teve problemas financeiros que acabou caindo depois, mas era um time muito bom, né? Era Cannon, era um time... Mas não dá para escolher. Mas claro que o Santa Cruz, por tudo que envolve, seria
para o Barra assim, uma final dos sonhos, né? Contra um time de camisa, um time muito bem organizado e com uma atmosfera muito grande, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não vai ser fácil, mas se Deus quiser, a semana que vem nós vamos estar numa final de brasileiro que o Barra seria sensacional. Muito bem, a gente vai chegando ao fim do quarta categoria. Agora, agradeço muito, Eduardo, a sua participação mais uma vez. Parabéns novamente pelo acesso. Eu queria só que você deixasse um recado aí para quem é torcedor do Barra, para quem está acompanhando a sua carreira, a Série D, pode ficar à vontade. Eu queria agradecer vocês pelo espaço, né? Como eu falei, eu acho que a Série D, ela cada dia está mais organizada e tendo um retorno de mídia. Eu acho que a mídia, ela tem, até pelos clubes, né? Tem muito clube com as camisas, Santa Cruz, tinha o América, Portuguesa, entre outros, Joinville, né? Então, a valorização dela, deixar um agradecimento para o torcedor do Barra, esse crescimento que eles fizeram aqui em todos esses jogos, né? Não é à toa que em 11 jogos dentro de casa na Série D, nós conseguimos 9 vitórias e um empate, e acabamos perdendo só aquele jogo pro Brasil, muito foi do apoio deles, né? E para todos os telespectadores que continuem assistindo a Série D, eu acho que a cada ano ela vai se valorizar mais, né? E agradecer vocês pela visibilidade. Não tem futebol sem a imprensa, sem, consequentemente, a torcida, né? O futebol é feito para eles e a gente está muito feliz pelo acesso e muito feliz em bater. Eu gosto de falar de futebol. Claro que nesse momento é um momento mais de alegria, né? Um bate-papo bem gostoso, mas eu gosto de falar de futebol, principalmente com pessoas assim como vocês, que deixam o papo bom, perguntas boas. Eu acho que foi bem bacana esse tempo que nós passamos juntos. Valeu, Eduardo, mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação. Boa sorte na sequência aí da sua carreira. A gente vai ficando por aqui, mas já a gente está de volta. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O Futebol Loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Estamos de volta com a edição 168 do quarta categoria, depois de bater um papo com o Eduardo Souza, técnico do Barra, finalista da Série D do Campeonato Brasileiro. Só que antes da gente seguir, né, para falar sobre os jogos de volta dessas semifinais, eu peço para que você que siga a gente no @pcategoria, tanto no X quanto no Instagram, no X, o antigo Twitter, e também no Instagram. Compartilhe nossos episódios que estão no YouTube, também no Spotify, diversos outros tocadores de podcasts, e avisa aí para a galera que o quarta categoria também está na Sportnet, na Sky, na Claro TV e também agora na Vivo TV, que agora também tem Sportnet, e claro, o quarta categoria está lá na grade de programação, sempre levando a palavra da Série D do Campeonato Brasileiro cada vez mais longe, né? Mais uma plataforma aí para a gente estar falando sobre a quarta divisão nacional. Pois bem, um pouco mais cedo, no sábado, o Barra, que havia vencido em Santa Catarina por 2-0, voltou a vencer a Inter de Limeira, agora por 3-2. Renan, Bernabé, Simon e Rafinha fizeram os gols do Pescador, enquanto o time do interior de São Paulo balançou as redes com Claudinho e Pedro Bortoluso. É uma fase, Marcos, que a gente sempre diz que não tem tanta importância para quem perdeu, por mais que o Ademir Fezan tenha dito aqui na semana passada que queria ser campeão, só que o Barra consegue um placar agregado contra um time muito forte, como a Inter de Limeira, faz com que o Barra chegue com muita moral para tentar buscar esse título da Série D. Um placar agregado de 5-2, né? Não é uma vitória qualquer. E, inclusive, se tem um lado bom, se teve um lado bom nessas semifinais, né? Embora haja um interesse um pouco mais esvaziado, né, nessa fase de competição, por conta de ser uma fase pós-acesso, né, e antes da final, que geralmente gera um pouco mais de interesse, né. Teve uma coisa legal, foi que os jogos foram movimentados, e esse foi o mais movimentado de todos
das semifinais, né? 5 gols, jogos mais abertos, né? Mais empolgantes de se ver, as equipes sem aquela pressão de ter que se defender mais, tudo. Esse jogo de Inter e Barra foi bastante divertido, né? E foi um jogo que o Barra soube explorar muito bem as deficiências da equipe da Inter de Limeira na defesa, especialmente no segundo tempo, quando o jogo foi resolvido. No primeiro tempo, o Barra conseguiu segurar o ímpeto da Inter de Limeira. Não lembro de grandes chances da equipe paulista na primeira etapa, pouquíssimas oportunidades criadas. E no segundo tempo, o lado direito da Inter começou traindo a própria equipe, né, após a entregada lá no campo de defesa, né? Teve o pênalti que foi marcado a favor do Barra, que foi aproveitado na cobrança do Renan Bernabé, bateu muito bem, né? E a partir daí o jogo ficou aberto até dizer chega, né? Foi um jogo praticamente sem muito... eu vou até parafrasear o Ferreira Neto, narrador aqui no Espírito Santo, né? Sem muito lero-lero e nem mamãe eu quero, né? Foi um jogo bem disputado, né? A Inter de Limeira buscou um empate depois com o Claudinho. Só que aí, se o lado direito começou traindo a Inter de Limeira, o restante da classificação do Barra foi decidido pelo lado esquerdo da defesa da Inter de Limeira, lado direito do ataque do Barra, né? O lado inclusive, esse lado esquerdo da Inter a gente sempre elogiou durante a competição. Dessa vez foi uma avenida que o Barra conseguiu trabalhar 2 gols por ali, né? Um golaço do Simon para fazer o segundo gol, em um lance gerado por um tiro de meta. Depois a Inter novamente buscou o empate, só que não teve jeito. De novo pelo lado esquerdo, a Inter, o Barra teve a chance de matar a classificação para a final com um gol de Rafinha, né? E agora a região sul, né, e especialmente o estado de Santa Catarina, volta a ter um finalista de Série D após 5 temporadas, né? A última vez foi o Brusque, campeão daquela temporada diante do Manaus. E até há coincidências, né? É uma equipe do interior de Santa Catarina que vem com investimento muito forte, tal quanto com aquele, tal como o Brusque de 2019, né? Do outro lado da chave vai ter um cenário um pouco mais hostil também, né? Em relação ao que foi para o Brusque, né? Você jogar na Arena de Pernambuco lotada, 40 mil pessoas, né? Uma torcida que vai pressionar bastante nesse jogo de ida. E é uma situação que o Barra não enfrentou ainda nessa Série D. Talvez ali com o Joinville, né? Mas não é a mesma coisa de ter 40 mil vozes cantando contra o Barra, né? Então tem algumas situações que se assemelham naquela final de 2019, só que eu vejo do lado oposto uma situação mais complicada de se enfrentar, né? Ali no caso do Manaus em 2019 foi uma torcida que abraçou o clube da cidade, né? Desse ano vai ter um Santa Clara torcida que é apaixonada de fato, é uma torcida sofrida e que agora livrou-se um pouco da tensão, então vai ser um cenário mais difícil para o Barra. E falando do próprio Barra em relação ao Brusque, eu vejo um clube muito mais preparado, né, estruturalmente, né? O investimento até que se assemelha, mas eu vejo o Barra com mais condições de ter um projeto mais firme do que o Brusque, que ainda sobrevive ali na Série C, está fazendo um bom trabalho, está brigando por um acesso para a Série B, né? Mas eu vejo, em relação ao Brusque daquela época, eu vejo um Barra mais estruturado. Exatamente. E agora um adversário que tem muita camisa, que tem muito peso, o Barra vai enfrentar um cenário que ele nunca enfrentou na história, né? Pegar um time com 40 mil pessoas jogando contra. A gente está gravando na noite de terça-feira, o jogo é no sábado, o primeiro jogo da decisão na Arena de Pernambuco, e já foram vendidos mais de 30 mil ingressos. É uma marca que chega a ser absurda, é muito absurda. Não se tratando de torcida do Santa Cruz, mas do torcedor do Santa, a gente já até que espera isso. Mas ainda assim é algo que é louvável, é sempre digno de nota que isso seja lembrado. E um grande ponto importante é que o Barra vai poder jogar a final na sua casa, né? A Arena Barra com capacidade para 5 mil pessoas, e o segundo jogo já estará marcado para o estádio do Barra, do estádio do Pescador, vai poder decidir
a Série D diante de sua torcida. Quero ver como é que vai ser feita a divisão, né? Porque certamente vai ter muito torcedor do Santa Cruz querendo ir. A gente sabe que a arquibancada é vão único, né? Só do lado que as câmeras não pegam, né? Onde ficam instaladas as câmeras. Vamos ver como é que vai ser feita aí essa divisão para o jogo da volta. Na verdade, Elson, a torcida da Inter de Limeira teve um espaço destinado, né, nesse jogo da volta, parece que é do outro lado da arquibancada, onde tem um fundo de estacionamento. Sim. Então acho que ali pode ficar a torcida do Santa Cruz. Agora, se vai ser um espaço suficiente, né? Vamos ver se a torcida. Quanto de torcida vai se deslocar para Santa Catarina. Pois é, até porque agora, de todas as participações, vai ser o maior deslocamento do Santa Cruz que ele já fez numa Série D, né? Mais de 3 mil quilômetros saindo de Recife até o interior de Santa Catarina para fazer esse jogo da final. E a gente estava escutando o Eduardo Souza falando agora há pouco, né, que ele gostaria de fazer a final com Santa Cruz. A entrevista foi gravada antes da decisão e ele conseguiu o que ele queria, porque agora o Barra vai ter esse enfrentamento que nunca teve na história, jogando contra um time de massa, porque do outro lado a gente vai ter o Santa Cruz, que ficou no 0-0 com o Maranhão na noite de sábado e somado com a vitória por 1-0 no Castelão, vai buscar o seu segundo título nacional, já que o Santa foi campeão da Série C em 2013, Marcos. Foi uma tarde e noite de sábado bem festiva na Arena Pernambuco, né? Acho que o Maranhão estava também com... Assim como o Barra também encaminhou bem a classificação já no jogo de ida, o Maranhão, apesar do placar um pouco mais magro, né? Já estava, assim, contando com o fator casa, com a pressão da torcida para buscar essa classificação, né? E o Maranhão, por outro lado, né, embora tivesse esse cenário hostil contra ele, não se intimidou, né, com a Arena Pernambuco lotada e agrediu bastante o Santa Cruz, né? Já na primeira etapa teve bons lances com o Vagalume, com o Jorge, né? Do lado do Santa Cruz, o destaque foi o Pedro Favela, que apareceu pelo menos 3 vezes no primeiro tempo, levando perigo em bolas aéreas também, chutando de fora ali da entrada da área, com bastante perigo ao gol da equipe do Maranhão, né? No segundo tempo, o jogo seguiu movimentado, como tem que ser. Acho que a semifinal, se tem um atrativo, é essa movimentação dos jogos, os 4 times sem pressão para jogar, né? E o Maranhão seguiu sem sentir a pressão, né? E o André Radij acertou o trave do Rock Kennedy na segunda etapa, uma bela jogada pelo lado esquerdo, né? Poderia ter complicado a vida do Santa Cruz. O Igor também levou perigo para a equipe do Santa Cruz no chute de fora da área também. Outra tabela, o Maranhão teve essa característica durante o jogo, buscando muitas tabelas para finalizar na entrada da área, né? É difícil você conseguir entrar tabelando dentro da área do Santa Cruz, então o time do Maranhão também buscou outras armas para tentar levar perigo. Isso foi importante para o Maranhão agredir bastante o Santa Cruz nesse jogo. Pedro Favela no segundo tempo também seguiu sendo mais perigoso, né? Pelo lado do Cobra Coral. O que eu senti falta foi do Thiago Galhardo. Ele recebeu apenas uma bola dentro da área, né? Só que acabou ali acabou recebendo marcado, né? Acabou que o chute não foi tão forte, né? Foi um lance no segundo tempo, né? Que o Thiago Galhardo teve a sua única chance na partida, mas achei que ele ficou mais isolado nesse jogo, né? E também teve o Clecione, que obrigou o Rock Kennedy a fazer uma defesaça, uma puxeta bem bonita, mas o jogo ficou nesse 0-0. Acho que foi um placar até injusto pelo que foi pela movimentação que teve a partida, pelas boas defesas feitas dos dois lados, né? As chances criadas, os espaços que se apareceram durante os 90 minutos, né? Mas premiou o Santa Cruz, que fez uma partida de ida muito segura e vai para a final com muita justiça. Talvez não pela campanha, né? Acho que o Maranhão durante o mata-mata acho que ousou um pouco mais do que o Santa Cruz, mas falando da semifinal em si, o Santa Cruz foi melhor que o Maranhão e mereceu essa classificação. Não dá para dizer que o Santa Cruz não foi empurrado pela torcida para chegar nessa final, né? Porque desde a metade da primeira fase a gente questiona o nível de atuação do Santa Cruz pelo que é esperado, pelo treinador que tem, pelo elenco que conseguiu formar, e o time vai sempre aos trancos e barrancos, né? Mas consegue chegar à final muito por conta da força que tem na Arena de Pernambuco. A torcida do Santa Cruz comemorou mais uma classificação para
nessa Série D, agora vai disputar a final contra a equipe do Barra, repetindo o primeiro jogo no sábado, né? No dia 27, às 5 da tarde, jogo de volta no dia 4 de outubro, 4 da tarde, na Arena do Barra, jogo de ida na Arena de Pernambuco. A gente vai chegando ao fim dessa edição do quarta categoria. Marcos, eu quero primeiro seu palpite, quem vai ser campeão e também as suas considerações finais. Do primeiro bloco para o segundo bloco, vocês perceberam que eu troquei a camisa, até botei a camisa aqui do Blumenau Esporte Clube de Santa Catarina. Tem um parênteses por lá, né? Enfim, mas falando do jogo, cara, eu acho assim que vai ser um primeiro jogo muito difícil ali na Arena Pernambuco. A torcida do Santa Cruz vai fazer o seu papel, vai lotar o estádio, vai empurrar o time. Vai ser uma pressão que o Barra não enfrentou durante essa Série D inteira, e se bobear nem em lugar nenhum, nem no próprio estádio de Santa Catarina, jogando Campeonato Catarinense, jogando a ressacada no Orlando Scarpelli, né? Esse é um cenário que o Barra nunca, jamais enfrentou. E o Barra vai ter muito trabalho para segurar. Só que eu acho que o Barra, neste momento, joga mais futebol que o Santa Cruz. Teve alguns momentos nesse mata-mata, assim como o Santa Cruz teve momentos de trancos e barrancos, só que eu acho que o Barra chega para a final jogando mais futebol. E essas duas partidas de semifinais contra a Inter de Limeira, uma defesa que quase não sofria gols, e o Barra fazer 5, né, acho que dá um pouco o tom de como o futebol do Barra, como a pressão que tinha, né, durante as fases anteriores ao acesso, né, talvez travou um pouco o futebol do Barra, e agora a gente pôde ter um pouco mais de noção. Eu acho que o Barra está um passo à frente, mas jamais subestimar a força da torcida do Santa. Também estou nessa. Eu acho que se em condições normais, se fosse um jogo normal aí de campeonato, o Barra seria favorito, porque realmente joga um melhor futebol, um futebol bem melhor do que o Santa Cruz. Só que vai enfrentar um ambiente hostil, uma situação que nunca enfrentou na história do Barra enquanto clube, né? Vai pegar um ambiente aí, um território totalmente desconhecido, e a gente sabe que a torcida do Santa Cruz faz muita diferença. É sempre muito clichê, e às vezes se leva muito em consideração, até de maneira exagerada, o papel de um torcedor, não estou falando da torcida do Santa Cruz, mas no geral, para uma partida de futebol, mas nesse caso, realmente, se tratando de uma decisão valendo o título nacional, isso aí realmente pode pesar. Então a gente vai ficando por aqui, Marcos, nessa edição do quarta categoria. Agradeço aí por sua participação, e na semana que vem a gente está de volta com mais um papo especial e também contando a história do primeiro jogo da final da Série D do Campeonato Brasileiro. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou e até semana que vem.